muito boa noite, sejam bem-vindos nessa noite fria, pelo menos aqui em São Paulo, de segunda-feira. Nós estamos fazendo aqui uma live ao vivo, o pessoal está chegando. Se você está assistindo a gravação, muito obrigada também pelo interesse nesse tema. Escolhi um tema que vai interessar a profissionais de diferentes áreas, tá? Então, independentemente da sua área de atuação, pode ser útil para você. E para quem não me conhece, né, eu sou a Beth Rodrigues, eu atuo na área da educação há pouco mais de 40 anos, em diferentes funções, em diferentes contextos, como diretora de escola, coordenadora, nunca saí do chão da sala de aula. Atualmente eu trabalho principalmente com formação de profissionais, por isso, inclusive eu sou trainer em disciplina positiva e é por isso que eu gosto de trazer esses temas, tá? Então, já tinham me perguntado, né? Beth, tem algum segredo para ser um profissional requisitado no mercado? E olha, são muitos, né? Eu só não sei se eles são segredos, mas eu trouxe aqui 3 que, na minha opinião, são muito importantes e que servem, como eu disse, para diferentes profissionais de diferentes áreas de atuação no mercado. Então, eu vou comentar sobre esses 3 segredos para qualquer profissional ser requisitado, ter espaço, né, e ter sucesso no mercado, ser um profissional de sucesso. Bom, eu antes de começar, queria comentar com vocês que esse comentário, inclusive, que eu vou fazer, tem tudo a ver com quais são essas características, quais são esses detalhes, né, esses segredos do sucesso. Estou neste mês, né, de junho de 2025 fazendo uma série de formações, tanto e foi desde o começo do ano. Aliás, né, há anos eu faço isso, mas o que eu tenho percebido é que gradualmente, cada vez mais, os meus clientes, né, as pessoas que me contratam como profissional, e seja para dar palestra, seja para fazer formação de profissionais, seja para fazer workshops para profissionais ou para pais e mães, às vezes empresas, às vezes escolas. Atualmente eu estou fazendo um trabalho para o governo do estado de São Paulo com o apoio da Unesco. Então é até muito interessante porque é uma consultoria técnica e o pagamento está sendo mesmo todo pela Unesco. Então, quando a gente está no mercado atuante e fazendo um trabalho consistente, a gente tem assim muitas frentes, muitas possibilidades de mercado. Então, qual é, na minha opinião, assim, o primeiro passo para você ser um profissional requisitado no mercado? Já vou falar de cara porque tem a ver, inclusive, com isso. É uma comunicação assertiva, objetiva, clara. Essa comunicação, ela vai ser útil porque se as pessoas não te conhecem, não sabem o que você faz, não sabem quem você é, a sua trajetória, a sua formação, o porquê você pode se destacar, o porquê você pode contribuir. Então, não adianta nada. Então, você precisa falar sobre o seu trabalho, sobre a sua formação, a sua experiência. Então, isso é um dos muitos itens relacionados à comunicação. Um outro item importantíssimo é você deixar claro o quanto você conhece daquele assunto que pode ser útil para aquelas pessoas. Então, qual é o seu conhecimento? É um conhecimento mais teórico? É um conhecimento mais prático? Porque, por exemplo, eu já tive vários alunos e alunas que me dizem que o que gostam nos meus cursos é porque tem uma base teórica sólida e ferramentas práticas. Porque tem gente que só traz a teoria, porque tá lá, né? Então, como eu, por exemplo, fiz 2 graduações, fiz mestrado em Linguística Aplicada, fiz inúmeras especializações, cursos inclusive de pós-graduação, tanto que me tornei coordenadora. Eu já era professora na COGEA e na PUC de São Paulo, né, coordenando um curso
de formação de profissionais, de professores e de práticas socioemocionais, de disciplina positiva, e também fui convidada pela PUC do Rio Grande do Sul para fazer o mesmo trabalho, depois pela Faculdade de Focus para criar o meu curso de pós-graduação integral em educação parental. Então, essa bagagem teórica, ela fica muito clara quando você traz as suas informações. Qual foi a sua formação profissional? Talvez tenha sido um curso técnico, talvez algum diploma. Eu, por exemplo, sou coach profissional, com diploma reconhecido internacionalmente. Sou profissional da PNL, da Programação Neurolinguística, tenho diploma também em PNL, tenho curso, né, de comunicação não violenta, entre outros, tá? Mas isso para dizer que a base teórica é importante. E a ferramenta prática, a experiência prática também. Então, o fato de serem décadas na sala de aula, décadas atuando como profissional, com formação de profissionais, eu tenho exemplos, né? Exemplos que eu vivi, que alunas meus viveram, pais e mães que eu atendi me contaram, livros que eu li. Então, ter exemplos, ter casos reais, estudos de caso para poder ali, na prática, na hora, atuar, é fundamental, vai fazer toda a diferença. Por isso, eu sou da opinião que se você sabe comunicar quem você é, como profissional, qual é o seu conhecimento, porque é isso que também vai demonstrar a sua relação com a sua profissão. Por exemplo, fica claro para muitas pessoas já me disseram que eu deixo claro a paixão que eu tenho pela área da educação, e tenho mesmo. Tenho paixão por trabalhar com pessoas, por perceber que eu posso influenciar, inspirar, incentivar, encorajar melhores relacionamentos. E relacionamentos não só familiares, mas também profissionais. Relacionamentos entre adultos e seus filhos, né, pais e filhos, entre profissionais no mesmo ambiente de trabalho, em empresas, em escolas, entre professores também, enfim. O fato de gostar do que eu faço, do que eu estudo, do que eu estudei, do que eu venho acompanhando até hoje, quando você sabe comunicar esse interesse, essa paixão, esse propósito, você conquista mais pessoas interessadas no seu trabalho. E é sobre isso, né? Nós estamos falando sobre um profissional que é requisitado no mercado de trabalho. Então, acho que a comunicação também te ajuda a demonstrar o seu interesse, o seu conhecimento por aquele assunto. E isso vai te ajudar a vender o seu assunto, né? Porque se as pessoas não sabem qual é o seu produto, ou o seu serviço, ou o seu trabalho, o que você faz, como é que elas vão querer te conhecer profissionalmente? Então, saber quem é você, qual é o assunto, né? Qual é o produto, no meu caso, eu vendo cursos principalmente, mas também consultorias. Então, quantas empresas, agora, como eu estava dizendo recentemente, o próprio governo do estado de São Paulo, né, através da Secretaria de Educação, me contratou para fazer um trabalho diretamente com 100 coordenadores pedagógicos de diferentes instituições de ensino aqui no estado de São Paulo. Então, é um trabalho que está sendo realizado no formato presencial, no formato online, começa, aliás, amanhã, no formato online. E essas pessoas estão me conhecendo a Beth profissional, né, o meu conhecimento, a minha paixão, o meu produto. Então, eu tenho esse produto de consultoria técnica, mas também tenho cursos. Tenho curso de extensão universitária, que é a formação integral em educação parental. Tenho curso de pós-graduação integral em educação parental. Tenho cursos de disciplina positiva, que são cursos de certificação internacional reconhecidos pela Positive Discipline Association, que é a PDA. Então, eles precisam conhecer o seu produto ou os seus produtos, o seu serviço, o que você faz, aonde você atende, como que você atende, o que você, se você cobra pelo seu serviço. Então, eu, palestrante, trabalho de uma determinada maneira. Eu, formadora de profissionais, trabalho de outra maneira. Por exemplo, no caso, só para dar um exemplo,
No caso, como palestrante, para mim tanto faz o número de participantes. Então vai ser o mesmo valor tendo 50, 100, 500 ou 1000. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se me pedem para fazer uma oficina, para fazer um workshop, principalmente se for no formato presencial, aí eu já vou pedir um número que eu possa conhecer cada um, que eu possa dividir o grupo em pequenos grupos, em duplas, para fazer a discussão, a reflexão. Então é um outro tipo de trabalho, né? E quando a gente tem um produto, tem um assunto que a gente domina, que a gente é apaixonado, que a gente estudou muito e que quer trabalhar nessa área, com esse assunto, com esse produto, com esse serviço, isso nos ajuda a ter maior clareza sobre quem é o nosso público. Porque aí você pode comunicar com a linguagem que o seu público quer ouvir, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho uma linguagem coloquial, simples, acessível, eu também não costumo falar muita gíria, muito dificilmente, acho que não falo palavrão, assim, pelo menos não nessas situações, né, em que eu tô aqui fazendo uma live, eu não vou falar. Por quê? Porque faz parte do meu trabalho, da minha profissão, né? Então eu não preciso apelar para o palavrão, eu não preciso trazer, eu posso ser uma pessoa até bem humorada e já me disseram que eu sou até relativamente, tem umas tiradas relativamente engraçadas, mas meu objetivo não é fazer humor, meu objetivo é trazer conhecimento. Então, quando você tem uma comunicação clara, assertiva, objetiva e sabe comunicar tudo isso que eu falei, quem você é, o seu produto, para o seu público, a sua paixão, o seu conhecimento, aí sim as pessoas vão querer te contratar os seus serviços, vão saber que você tem uma boa solução para os problemas deles, para a necessidade deles. Então, só para dar mais um exemplo concreto, meu público tanto é, como eu disse, pais e mães, quanto professores, quanto gestores, coordenadores, orientadores, diretores de escola, quanto profissionais da saúde, sim, principalmente os que orientam pais e mães, então psicólogos, pediatras, ebiatras, psiquiatras, psicopedagogos, assistentes sociais, a lista é grande, né? Vocês já sabem. E esses profissionais podem se interessar por fazer algum curso, por fazer algum tipo de atendimento ou acompanhamento, mentoria. E eu tenho até hoje ainda casos de pais e mães que fazem cursos comigo, que eu faço atendimento. Dependendo do caso, é um trabalho sob medida, só para aquele casal, só para aquela mãe ou para aquele pai. Ou eu dou, né, eu brinco de curso particular, né, como se fosse uma aula particular de algum assunto que eu percebo que é a necessidade deles. Então, comunicação clara para mim é o segredo dos bons profissionais. Você saber comunicar quem você é, o que você faz, como você faz, saber divulgar o seu trabalho, vender o seu trabalho, mostrar a sua paixão, seu conhecimento e, principalmente, direcionar a sua fala para o público que você quer oferecer o seu trabalho, o seu serviço, né? Tá? Então, comunicação. O segundo ponto é você ter um bom produto. Então, o que é um bom produto? Eu tô falando produto aqui, mas pode ser conteúdo, serviço, vai depender, né? É que seja necessário, que seja importante, relevante, que seja a solução para um problema que você identificou em algum contexto específico. Por exemplo, se você é um dentista, você precisa anunciar para um público em geral, mas que esteja disposto a pagar o que você está disposto, né, ou costuma cobrar, para fazer exatamente qual é a sua especialidade, o que você faz. E que pode ser muita coisa. Se você é um palestrante, você precisa saber quais são os assuntos que você tem, né, na sua cartela, no seu cardápio de temas, e qual é o público que pode se interessar por esse assunto. Quanto mais
importante, relevante for para aquele público, o assunto que você domina, maior a possibilidade de você ter, de ser, né, de se destacar, ser um profissional requisitado no mercado. Por exemplo, se eu sou uma palestrante que tem uma cartela grande de assuntos, e eu tenho, só porque, no caso, eu sou trainer em disciplina positiva. Então, quem faz curso comigo de educação parental em disciplina positiva, ou disciplina positiva com foco na educação infantil, enfim, algum curso de disciplina positiva, por exemplo, sabe que é uma abordagem que trata muitos assuntos, né? Só dos 15 livros que existem sobre o assunto, eu já traduzi 10 livros, tá? E eu tô aqui mostrando, né, que alguns deles estão aqui. A gente fala para professores, fala para pais e mães, fala sobre criança pequena, sobre adolescente, fala sobre a parte teórica, sobre a parte prática das ferramentas. Então, tem tantos ângulos que podem ser, tantos públicos que podem ser atendidos, tantos assuntos que podem ser tratados, que isso me amplia o meu leque de que tipo de mercado, né, vai se interessar pelo meu trabalho profissional. Então, um dos segredos para ser um profissional requisitado é você ter consistência em ter um produto, assim, importante, que seja relevante, que seja significativo, que faça diferença na vida das pessoas. Eu sei que essa é uma abordagem que faz diferença na vida das pessoas, mas eu não falo só sobre disciplina positiva. Como eu disse, eu tenho toda uma trajetória, e são 42 anos na área de educação, então eu tenho uma trajetória muito prática, por exemplo, de como atender e orientar pais e mães. Não é à toa que eu escrevi, né, já diversos livros na área da parentalidade. Aqui tem uma pilhinha com alguns dos títulos. Nesses livros daqui eu tenho ou capítulos ou prefácio, e alguns eu tenho capítulo e prefácio. E nesse daqui, que é o 14 Competências Essenciais do Educador Parental, que é um livro, né, autoral, eu trago para profissionais que já orientam pais e mães ou que querem vir a orientar, quais são essas competências e, principalmente, por que elas são competências? Elas têm um conhecimento, habilidades e atitude. E eu demonstro aqui no livro como desenvolver essas competências. Então, pode ser útil para vocês. E eu acho que isso também demonstra a minha autoridade no mercado. Sabe, o fato de ter capítulos em livros, de ter sido convidada por tantos autores e organizadores de coletâneas para ser prefacista, o fato de ter escrito este livro, que é um livro técnico, outros livros infantis, porque sei também da importância da gente começar na base, né, nas famílias, com as crianças, com os jovens, né, nesse nosso trabalho aí de melhores. Meu foco, a minha grande missão é a melhora nos relacionamentos. E isso, lógico que eu estou falando também de saúde física, saúde mental, educação de modo geral. Eu preciso saber, lembram? Comunicar isso, e 2, ter esse conteúdo. Então, não adianta você ser um ótimo comunicador, comunicadora, se você não tem conteúdo. Se você não tem um produto, um serviço, um assunto que vai ajudar, vai agregar, vai apoiar as pessoas que podem se interessar em contratar o seu serviço, tá? E um terceiro, que está muito relacionado, vocês estão vendo que eles estão todos relacionados, né? Mas um terceiro segredo, na minha opinião, para ser um profissional requisitado, é você não se acomodar. Sabe, se eu tivesse lá nos anos 80, quando fiz minha primeira faculdade, pensado, já fiz uma graduação, já tá bom, eu não teria feito a segunda, eu não teria feito mestrado, nenhuma das dos cursos que eu já mencionei que eu fiz. Então, a educação continuada é o segredo também de um bom profissional, de um profissional atualizado. É isso que vai te trazer quais são as necessidades hoje. Por exemplo, eu sou mãe,
né? Sou madrasta, sou vodrasta. Se eu ficasse naqueles conhecimentos, daqueles livros que eu li, e tem livros que são antigos e são maravilhosos, estão atualizadíssimos, tá? São mais atuais do que alguns livros atuais que são lançados recentemente e que eu vejo que eu falo, não acredito que tem gente ainda que pensa dessa maneira. Então, não é a data em que o livro foi escrito, mas é sim acompanhar as pesquisas mais recentes, conhecer o público atualmente, conhecer as necessidades desse público. Então, no meu caso, quais são as necessidades dos professores atualmente? Principalmente professores da rede pública, mas também professores da rede particular, precisam conhecer muito, não só sobre o assunto, a disciplina, a matéria que eles transmitem, né? Que eles trabalham, foram formados, mas principalmente sobre didática, sobre psicologia, sobre como lidar com os comportamentos desafiadores dos alunos, sobre como estabelecer conexão com os alunos, como fazer acordos com os alunos e depois acompanhar esses acordos, como ensinar os alunos a resolverem problemas, como ser um exemplo de comunicação e de cumprimento de acordos e resolução de problemas em sala de aula para os seus alunos, como lidar, orientar, ajudar, acolher pais e mães dos seus próprios alunos. Então é por isso que hoje as escolas precisam também fazer um trabalho não só centrado no aluno, né, da educação básica da criança, do adolescente, mas também centrado no profissional da escola. Isso já há algumas décadas as escolas sabem disso e fazem formações, workshops, palestras para os seus professores. Agora perceberam a importância, a necessidade, aliás é lei, né, que trabalhem também a formação de pais e mães. Como é isso? Tem escola que está fazendo a própria escola da família dentro da escola. Então tem escola que chama de escola de pais, tem gente que chama só mesmo de um ciclo de palestras, ciclo de workshops. Tem escolas que abrem as portas para receber os pais e profissionais para darem cursos para pais e mães. Eu já dei em diversas escolas aqui, não só no estado de São Paulo, mas principalmente. E por isso que tantos profissionais que já atuam com pais e mães têm me procurado para manter essa educação continuada. Então, educação continuada tem a ver, gente, com desenvolvimento profissional. É você dar o próximo passo. E a gente está o tempo todo dando o próximo passo, subindo um degrau, sabe? A gente não fica ali no chão raso do básico que todo mundo aprendeu na graduação. Senão você vai ficar desatualizado, senão você vai ficar sem conhecer o público e sem divulgar o seu trabalho. Porque, vejam, os cursos também têm a função de networking. Ter a chancela, ter o selo de uma faculdade, do MEC, no caso da minha pós-graduação, né? Pós-graduação integral em educação parental e o formação integral em educação parental, são reconhecidos pelo MEC. No caso do curso de certificação internacional em disciplina positiva, é reconhecido pela Positive Discipline Association. Então, quando você tem uma chancela, você tem a oportunidade de interagir, trocar, conhecer outros profissionais, principalmente se esse curso, se essa formação que você está fazendo tem uma base teórica sólida e uma parte prática, em que você não vai ficar só na teoria, no blá blá blá, no conteúdo teórico. Não, mas você vai saber como aplicar, o que aquilo tem a ver com o seu dia a dia, com as suas necessidades hoje como profissional. E você pode se desenvolver ainda mais profissionalmente se você escolher um bom curso, uma boa formação. Então, termino aqui com esses 3. Poderia fazer mais? Sim, com certeza. Mas eu acho que realmente esses 3 fazem a diferença, sabe? Não adianta você ter um currículo maravilhoso, super atual, esse terceiro que eu estava mencionando, ter um conteúdo super importante se você não souber comunicar isso. Não adianta você ter feito cursos, saber comunicar, mas o seu assunto não ser um assunto interessante, não ser um assunto relevante. Ai, mais uma pessoa falando disso. Ai, mais uma pessoa falando de um assunto que eu já sei, que eu já conheço. Não está trazendo nada de novo, não está trazendo nada que é importante, que é relevante. Ou é só teórico, ou é só prático.
Então, estão vendo que não basta um desses pilares, né? Um desses segredos, você precisa dos 3. Então, a mesma coisa, você pode ter feito cursos, ter um conteúdo super importante, mas se você não comunica, né? Não adianta nada. Então, as 3 coisas são importantes, tá? Desejo muito sucesso para cada um de vocês. Quem sabe eu te encontro em breve em um dos meus cursos, né? Até mais!